Boa tarde a todos, colegas vereadores, colegas vereadoras, a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham através das redes sociais, através da Rádio Rio Brígida. Uma boa noite a todos. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade na ordem do dia. Boa noite, senhor presidente Felipe Belém. Boa noite, companheiro vereador Júnior Leonel, Gabriel, senhoras vereadoras Ana Maria, Fátima. Boa noite toda a população de Granito que nos ouve através da Rádio Rio Brígida FM, também nos acompanha pelas redes sociais. Nesse momento daremos início à 9ª sessão extraordinária
da primeira sessão legislativa da 5ª legislatura de 2025. Nesse momento, nós não temos correspondência, não temos o pequeno expediente, temos a ordem do dia, de acordo com o artigo 119 do Regimento Interno. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência ordem. Eu, como líder da bancada, pela ordem, requeiro a Vossa Excelência que seja incluso o projeto de lei número 26 na ordem do dia. De acordo com o artigo 167, inciso 8 do Regimento Interno, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei do Executivo já está protocolado desde o dia 10. Então, peço a Vossa Excelência que seja incluso na ordem do dia. Pedido aceito. Dando continuidade à ordem do dia. Primeiro, item 1, apresentação do projeto de lei ordinária do Executivo número 24/2025, autor, Executivo Municipal. Ementa, cria a coordenação de políticas públicas étnico-raciais no âmbito do município de Granito, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Item 2, apresentação do projeto de lei ordinária do Executivo número 25 de 2025, autor, Executivo Municipal. Ementa, dispõe sobre a ampliação do número de vagas dos cargos de técnico de enfermagem, fisioterapeuta e psicólogo no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Granito e dá outras providências. Item 3, apreciação e votação do projeto de lei ordinária do Executivo número 17, 2025. Autor, Executivo Municipal. Ementa, altera a redação do artigo 5º da Lei nº 451, de 19 de agosto de 2022. Revoga o artigo 9º e dá outras providências. Artigo 4. Item 4. Apreciação e votação do projeto de lei ordinária do Executivo número 19 de 2025. Autor, Executivo Municipal. Ementa, altera a Lei Municipal número 469, de 19 de junho de 2023, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento da administração direta e indireta da Prefeitura de Granito, Pernambuco, e dá outras providências. Item 5. Apresentação e votação do projeto de lei ordinário do Executivo número 20 de 2025. Autor, Executivo Municipal. Ementa, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos do município de Granito e dá outras providências. Item 6. Item 6. Apreciação e votação do projeto de lei ordinária número 26. Ementa, dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Granito, Pernambuco, com seu regime próprio de previdência e dá outras providências. Peço ao primeiro secretário para botar os projetos em discussão.
Projeto de lei número 26, de 10 de dezembro de 2000. Projeto de lei número 17, de 16 de setembro de 2025. Altera a redação do artigo 5º da lei número 451, de 19 de agosto de 2022. Revoga o artigo 9º e dá outras providências. Geórgio Washington Pereira de Alencar, prefeito do município de Granito, estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 5º da lei número 451, de 19 de agosto de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Turismo reunir-se-á a cada 2 meses, sempre na primeira segunda-feira do mês, em caráter ordinário e extraordinário, com registro em ata tantas vezes quantas necessárias, sempre por convocação do seu presidente ou, na sua ausência, do seu vice-presidente, com a tendência mínima de 48 horas, com indicações da pauta e do local em que as mesmas se realizarão. Parágrafo 1º. Os membros do CONTUR estarão dispensados de comparecer às sessões por ocasião de férias ou licenças que lhe forem regularmente concedidas pelos respectivos órgãos, repartições ou empresas onde desenvolve suas atividades. Parágrafo 2º. O presidente será substituído em suas ausências ou impedimentos pelo vice-presidente do CONTUR. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho, em sua ausência, serão substituídos pelos seus respectivos suplentes. Parágrafo 4º. As decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alterações do regimento interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros, ou ainda nos casos previstos no parágrafo 6º e 7º do artigo 3º. Quando as reuniões serão convocadas, os titulares e também os suplentes. Parágrafo 6º. Os suplentes terão direito à voz, mesmo quando da presença dos titulares, e direito à voz e voto quando da ausência daquele. Artigo 2º. Fica revogado o artigo 9º da Lei nº 451, de 19 de agosto de 2022. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Geórgio Washington Pereira de Alencar, prefeito do município de Granito. Granito, 16 de setembro de 2025. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 17 de 2025, que altera a redação do artigo 5º da lei número 451, de 19 de agosto de 2022. Revoga o artigo 9º e dá outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo aprimorar a periodicidade das reuniões do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, tornando-as mais regulares e previsíveis, facilitando assim a participação dos membros e permitindo um planejamento mais eficaz das ações do Conselho. Além disso, visa ajustar informações que antes estavam conflitantes com relação à periodicidade das reuniões, outrora estabelecida tanto no artigo
5º como no artigo 9º da lei, este último a ser revogado. A fixação da reunião bimestral, sempre na primeira segunda-feira do mês, contribui para a organização e eficiência dos trabalhos, evitando imprevistos e garantindo maior assiduidade dos conselheiros. Além disso, busca-se promover a reestruturação normativa do CONTUR ao integrar o artigo 5º disposições anteriores contidas no artigo 9º da Lei nº 451/2022. Essa mudança tem como propósito dar maior clareza e coerência à legislação, garantindo que aspectos essenciais ao funcionamento do Conselho sejam mantidos e consolidados dentro de um único dispositivo legal, facilitando a interpretação e ampliação da norma. Expondo assim os motivos que deram origem à iniciativa deste projeto de lei, submeto à elevada apreciação dessa ilustre casa legislativa, com a expectativa de que a discussão e a votação da matéria resultarão em sua aprovação. Granite, 16 de setembro de 2025. Geórgio Washington Pereira de Alencar, prefeito do município. Peço ao primeiro secretário para ler o parecer do projeto. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 17, 2025. Autor, Poder Executivo. Ementa, altera a redação do artigo 5º da Lei número 451, 19 de agosto de 2022. Revoga o artigo 9º e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei número 17, 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade alterar a redação do artigo 5º da Lei Municipal número 451, 19 de agosto de 2022, que dispõe sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo, bem como revogar o artigo 9º do referido diploma legal. A proposta busca reorganizar e consolidar as normas relativas à periodicidade das reuniões, forma de convocação, substituição de membros, quórum e direito à voz e voto, concentrando tais disposições em um único dispositivo legal, conferindo maior clareza, coerência e segurança jurídica ao funcionamento do Conselho. Compete a esta Comissão Parlamentar de Justiça e Redação analisar os aspectos relativos à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria. Análise. Quanto à competência legislativa, observa-se que o município detém competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para organizar seus órgãos administrativos e colegiados, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, bem como a Lei Orgânica Municipal. Assim, é legítima a atuação legislativa municipal no tocante à organização e funcionamento do Conselho Municipal de Turismo. No que se refere à iniciativa, o projeto apresenta-se formalmente adequado, uma vez que foi proposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal, autoridade competente para encaminhar matérias que versem sobre a estrutura de funcionamento do órgão vinculado à administração pública.
Sob o aspecto da constitucionalidade material, a proposição não afronta dispositivos constitucionais, ao contrário, fortalece os princípios da eficiência administrativa, da participação social e da transparência, ao estabelecer regras claras e objetivas para o funcionamento do CONTUR. No campo da legalidade e juridicidade, a alteração legislativa proposta corrige duplicidade normativa existente na Lei nº 451/2022, eliminando conflitos internos entre dispositivos legais, o que contribui para uma aplicação mais harmônica e segura da norma. Não se verificam vícios que maculem a validade jurídica do projeto. Quanto à técnica legislativa e redação, o texto encontra-se redigido de forma clara, precisa e sistematizada, em consonância com os princípios da boa técnica legislativa presente na Lei Complementar 95 de 98, aplicadas subsidiariamente ao processo legislativo municipal, não havendo necessidade de emendas de redação. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Justiça e Redação manifesta-se pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação da técnica legislativa do projeto de lei número 17/2025, opinando favoravelmente a sua tramitação e aprovação pelo plenário da Câmara. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2025. Aurílio Lacerda de Alencar, presidente da comissão. Francisco Gabriel Duarte, vogal. Mas o 17 é para votação. Esses dois aqui, certo. Pronto. Algum vereador quer falar sobre esse projeto? Não tendo nenhum vereador querendo se pronunciar, eu peço ao primeiro secretário que bota o projeto em votação. Colocando o projeto de lei número 17, de 16 de setembro de 2025, em votação, peço voto à excelentíssima senhora vereadora Ana Maria. Eu voto sim. Peço o voto ao excelentíssimo senhor vereador Aurílio Lacerda. Eu voto sim pela aprovação do projeto. Como vota a nobre vereadora Fátima do Sindicato? Voto sim ao projeto. Como vota o nobre vereador Gabriel Duarte? Voto sim à aprovação do projeto. Como vota o nobre vereador Júnior Leonel? Eu voto sim ao projeto. Projeto aprovado por maioria absoluta. Peço ao primeiro secretário para dar continuidade. Dando continuidade aos trabalhos, iremos passar para o item 4 da pauta. Projeto de lei número 19
Projeto de lei número 19, de 16 de setembro de 2025. Ementa. Altera a lei municipal número 469, de 19 de junho de 2023, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento da administração direta e indireta da Prefeitura de Granito e da outras providências. George Washington Pereira Alencar, prefeito do município de Granito, Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Municipal número 469, de 19 de junho de 2023, passa a incluir em sua redação a seguinte alínea. Consignações facultativas. Amortização de despesas decorrentes da contratação de empresas de energia solar ou de financiamento de sistema de energia fotovoltaica por bancos, instituições financeiras, cooperativas de crédito ou empresas especializadas devidamente credenciadas junto ao município, como forma de fomentar o uso de fontes renováveis e sustentáveis de energia. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei nº 469 de 2023 passa a vigorar acrescido da seguinte inciso. Incisos: empresa e instituições especializadas em sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, desde que previamente credenciadas perante a Secretaria Municipal de Administração, observados os requisitos desta lei e de regulamento próprio. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber, estabelecendo critérios de credenciamento das empresas, limites operacionais e prazos de repasse. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Granito, 16 de setembro de 2025. George Washington Pereira de Alencar, prefeito do município. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 19 de 2025, que tem por finalidade alterar a Lei Municipal número 469 de 19 de junho de 2023, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento da administração direta e indireta da Prefeitura de Granito, Pernambuco, a fim de incluir a possibilidade de consignação facultativa em favor de empresa de energia solar. A presente proposta tem como escopo ampliar as opções de consignações facultativas disponíveis aos servidores municipais, reconhecendo a relevância crescente da matriz energética solar, que se apresenta como alternativa sustentável, renovável e economicamente vantajosa. A inclusão da energia solar como beneficiária de consignação em folha permitirá que os servidores tenham maior facilidade no acesso a essa tecnologia, reduzindo significativamente os custos com energia elétrica e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Trata-se de medida que, além de respeitar a autonomia do servidor, ao facultar-lhe a adesão, também atende ao interesse público, pois incentiva o uso de energias limpas, alinhando-se às diretrizes de desenvolvimento sustentável e à responsabilidade socioambiental que devem orientar a administração pública contemporânea. Ressalta-se que a alteração proposta não acarreta qualquer ônus financeiro direto para o município, uma vez que se limita a autorizar a consignação em folha, cabendo exclusivamente ao servidor a opção pela adesão e o comprometimento com eventual desconto. Justificado nestes termos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa nobre Casa Legislativa. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Granito, 16 de setembro de 2025.
Atenciosamente, George Washington Pereira Alencar, prefeito do município. Peço ao primeiro secretário para ler o parecer. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 19/2025. Autor Poder Executivo Municipal. Ementa. Altera a Lei Municipal número 469, 19 de junho de 2023, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento da administração direta e indireta da Prefeitura de Granito e da outras providências. Relatório. O projeto de lei número 19/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade de promover a alteração da Lei Municipal número 469, de 19 de junho de 2023, que regula as consignações em folha de pagamento dos servidores da administração direta e indireta do município de Granito, Pernambuco. A proposição visa incluir entre as consignações facultativas a possibilidade de amortização de despesas decorrentes da contratação de empresas ou financiamento de sistemas de energia solar, fotovoltaica, desde que devidamente credenciados junto ao município, bem como acrescentar no rol de entidades consignatárias, empresas e instituições especializadas nesse segmento. Compete a esta Comissão Parlamentar de Justiça e Redação analisar os aspectos relacionados à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria. Análise. No que tange à competência legislativa, verifica-se que o município possui competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para organizar a administração pública municipal nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, bem como a Lei Orgânica Municipal. A regulamentação de consignações em folha de pagamento de servidores municipais enquadra-se neste campo de atuação. Quanto à iniciativa, o projeto revela-se formalmente adequado, uma vez que foi proposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal, autoridade competente para dispor sobre normas que tratem da gestão administrativa, financeira e funcional do município. Sob o aspecto da constitucionalidade material, a matéria não afronta dispositivos constitucionais, ao contrário, coaduna-se com os princípios da eficiência administrativa, do desenvolvimento sustentável e da proteção ao meio ambiente previsto na Constituição Federal. A medida respeita ainda a autonomia do servidor público, uma vez que a consignação possui natureza facultativa. No tocante à legalidade e juridicidade, não se identificam vícios que comprometem a validade da proposição. A alteração legislativa não gera ônus financeiro direto ao município, limitando-se a autorizar novos tipos de consignação, condicionados à regulamentação posterior pelo Poder Executivo, o que preserva a segurança jurídica e o controle administrativo. Quanto à técnica legislativa e redação, o texto encontra-se redigido de forma clara, objetiva e sistematizada, atendendo aos preceitos da Lei Complementar número 95 de 1998, aplicada subsidiariamente ao processo legislativo municipal, não sendo necessário ajustes redacionais. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Justiça e Redação manifesta-se pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação da técnica legislativa do projeto de lei número 19/2025, opinando favoravelmente a sua tramitação e aprovação pelo plenário da Câmara Municipal de Granito. Sala das Comissões, de 16 de dezembro de 2025. Aurélio Lacerda de Alencar, presidente da comissão.
de Justiça e Redação, Francisco Duarte Gabriel, vogal. Algum vereador quer falar sobre o projeto? Vou passar a palavra para o excelentíssimo senhor vereador Gabriel Duarte. Vejo que o projeto está bem discutido, bem justificado, mas é bom que a gente coloque aqui que esse projeto de lei refere-se à inclusão dentro dos rolos de parcelamento, né, referente às consignações para o servidor público, né, efetivo, que ele possa fazer empréstimo para instalar usinas fotovoltaicas, né, ou seja, ter energia solar nas suas residências. E aí o município está disponibilizando uma ação dentro das diversas consignações que existem, né, que é consignação com o banco, com os bancos credenciados, e aí também abre o leque para questão de empréstimo, né, para você instalar energia solar nas suas residências. Então, é um projeto bom, amplia mais uma vez, né, a questão de direitos para com os servidores públicos. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade que me foi dada. Mais algum vereador quer uso da palavra? Não tendo nenhum vereador se manifestar, peço o primeiro secretário que bota o projeto em votação. Colocando o projeto em votação, como vota a nobre vereadora Ana Maria? Eu voto sim ao projeto. Como voto o excelentíssimo senhor vereador Aurélio Lacerda. Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota a nobre vereadora Fátima do Sindicato? Voto sim ao projeto. Como vota o nobre vereador Gabriel Duarte? Voto sim à aprovação do projeto. Como vota o nobre vereador Júnior Leonel? Eu voto sim ao projeto. Projeto aprovado por maioria absoluta. Esse é o primeiro secretário que dê continuidade aos trabalhos. Projeto de lei número 20. Ementa, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos do município de Granito e da outras providências. Geórgio Washington Pereira de Alencar, prefeito do município de Granito.
Projeto de lei número 20 de 2020, de 23 de setembro de 2025, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos do município de Granito e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a apreciação dessa egregia Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 20 de 2025, que tem por finalidade a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, órgão de caráter autônomo, consultivo, fiscalizador e deliberativo destinado a atuar na formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas municipais relacionadas à proteção e à promoção dos direitos humanos. O Conselho, além de exercer função de fiscalização e monitoramento, terá como atribuição central acolher denúncias, estimular a educação em direitos humanos, dialogar com órgãos públicos e privados e propor medidas voltadas à prevenção e à reparação de violações de direitos fundamentais. Resulta-se que a criação do Conselho contribui para a descentralização das políticas públicas, fortalecendo a atuação do município em consonância com diretrizes estaduais, nacionais e internacionais de defesa da cidadania e dos direitos humanos. Ademais, sua composição paritária entre representantes governamentais e da sociedade civil garante o princípio democrático da gestão compartilhada, possibilitando maior transparência, legitimidade e controle social. Portanto, a presente proposição revela-se medida de alta relevância social, política e jurídica, atendendo aos anseios da população e reafirmando o compromisso do município de Granito com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Justificado nestes termos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa nobre Casa Legislativa. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Granito, 23 de setembro de 2025. Atenciosamente, George Washington Pereira de Alencar, prefeito do município. Peço ao primeiro secretário para ler os pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 20 de 2025. Autor, Poder Executivo Municipal. Ementa, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos do município de Granito e da outras providências. Relatório. O projeto de lei número 20 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, propõe a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, órgão de caráter autônomo, consultivo e fiscalizador e deliberativo destinado a atuar na formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas municipais voltadas à promoção e proteção dos direitos humanos. A proposição define a finalidade do Conselho, suas competências, composições partidárias entre representantes do poder público e da sociedade civil, mandato dos conselheiros, estrutura organizacional, fontes de custeio e condições para seu regular funcionamento. Compete a esta Comissão Parlamentar de Justiça e Redação manifestar-se quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Justiça e Redação opina pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 20 de 2025, manifestando-se favoravelmente à sua tramitação e aprovação pelo plenário da Câmara Municipal de Granito, Pernambuco. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2025. Aurílio Lacerda de Alencar, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Francisco Gabriel Duarte, vogal. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Projeto de lei número 20/2025. Ementa, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos do município de Granito da outras providências. Relatório. Projeto de Lei número 20/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem por objetivo a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, órgão de caráter autônomo, consultivo, fiscalizador e deliberativo destinado a atuar na formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas municipais voltadas à promoção e proteção dos direitos humanos. A proposição disciplina a finalidade do Conselho, suas competências, composições, mandato dos conselheiros, estrutura organizacional, fontes de custeio e condições necessárias ao seu funcionamento. Compete a esta Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças examinar os aspectos relacionados ao impacto orçamentário, financeiro e fiscal da matéria. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Orçamento e Finanças opina pela adequação orçamentária e financeira do projeto de lei número 20/2025, manifestando-se favoravelmente à sua tramitação e aprovação pelo plenário da Câmara Municipal de Granito. Pernambuco, Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2025, Francisco Duarte Gabriel, relator. Algum vereador falar sobre o projeto? Não tendo nenhum vereador a se pronunciar, eu peço ao primeiro secretário que bote o projeto em votação. Colocando o projeto em votação, como vota a nobre vereadora Ana Maria? Eu voto sim ao projeto. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Aurélio Lacerda? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota a nobre vereadora Fátima do Sindicato? Voto sim ao projeto. Como vota o nobre vereador Gabriel Duarte? Voto sim ao projeto. Como vota o nobre vereador Júnior Leonel? Voto favorável ao projeto. Projeto aprovado por maioria absoluta. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade.
Projeto de lei número 24, de 8 de dezembro de 2025. Cria a coordenação de políticas públicas étnicos, raciais, no âmbito do município de Granito, estado de Pernambuco, e dá outras providências. Projeto de lei número 24, de 8 de dezembro de 2025. Cria a coordenação de políticas públicas étnicos, raciais, no âmbito do município de Granito, estado de Pernambuco, e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, o Poder Executivo tem a honra de apresentar à Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei número 24/2025, que cria a coordenação de políticas públicas étnicos, raciais, no âmbito do município de Granito, estado de Pernambuco, e dá outras providências. A iniciativa está em plena consonância com os princípios fundamentais, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei Federal número 12.288 de 2010, que estabelece diretrizes para a formulação e execução de políticas públicas voltadas à superação das desigualdades étnicos, raciais, à valorização da diversidade cultural e ao reconhecimento da contribuição histórica da população negra, indígena e demais grupos étnicos na formação da sociedade brasileira. Compete destacar que a criação da coordenação de políticas públicas étnicos, raciais, atende também a uma exigência e recomendação técnica do selo Unicef, de modo que sua implantação é condição essencial para cumprir as metas e indicadores dessa iniciativa. A criação da coordenação permitirá ainda que o município de Granito fortaleça suas políticas de enfrentamento às desigualdades raciais e consolidar uma rede de proteção social mais inclusiva e equitativa. Também ajudará a ampliar sua capacidade de articulação intersetorial e captação de recursos junto a programas federais e organismos internacionais voltados à promoção da diversidade étnica, racial e dos direitos humanos. Por conseguinte, rogamos aos senhores representantes do poder, do povo que fazem essa Casa Municipal, a apreciação e aprovação do projeto de lei em caráter de urgência. Granito, 8 de dezembro de 2025. George Washington Pereira de Alencar, prefeito do município de Granito. Peço ao primeiro secretário para ler a apresentação verbal dos pareceres. Eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, li o projeto atentamente e vi que o projeto está de acordo às normas regimentais. Dessa forma, meu parecer é favorável pela apresentação do projeto.
como membro vogal da Comissão de Justiça e Redação, acompanho o voto do presidente. Aprovando. Algum vereador quer falar sobre o projeto? Não tendo nenhum vereador a se pronunciar, eu peço ao primeiro secretário que bote o projeto em votação. Colocando o projeto em votação, como vota a nobre vereadora Ana Maria? Eu voto sim ao projeto. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Aurélio Lacerda? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota a nobre vereadora Fátima do Sindicato? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o nobre vereador Gabriel Duarte? Pela importância do projeto junto do selo Unicef, voto sim ao projeto. Como vota o nobre vereador Júnior Leonel? É um projeto muito importante e, pela sua importância, eu voto sim. Projeto aprovado por maioria absoluta. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Projeto de Lei Ordinária número 25 de 2025. Autor, Poder Executivo Municipal, ementa. Dispõe sobre a ampliação de vagas dos cargos de técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Granito e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, o Poder Executivo tem a honra de apresentar à Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei número 25 de 2025, que dispõe sobre a ampliação
do número de vagas Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, o Poder Executivo tem a honra de apresentar à Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei que dispõe sobre a ampliação do número de vagas dos cargos de técnico de enfermagem, fisioterapeuta e psicólogo no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Granite e da outras providências. O município enfrenta atualmente um déficit de profissionais nessas áreas, o que tem comprometido a oferta e a continuidade de serviços essenciais de saúde e de assistência à população. A expansão dos atendimentos nas unidades básicas de saúde, o aumento das demandas por fisioterapia e a crescente necessidade de acompanhamento psicológico em diferentes programas municipais justificam a medida ora proposta. Cumpre ressaltar, o presente projeto não cria novas estruturas, mas apenas amplia o número de vagas existentes, mantendo os mesmos critérios de carga horária, escolaridade e remuneração prevista em lei, impondo, assim, os motivos que deram origem à iniciativa deste projeto de lei. Submeto à elevada apreciação desta Casa e desta ilustre Casa Legislativa, com a expectativa de que a discussão e a votação da matéria resultarão em sua aprovação. Por consequente, rogamos aos senhores representantes do povo que fazem essa Câmara Municipal a apreciação e a aprovação do presente projeto de lei em caráter de urgência. Granito, 8 de dezembro de 2025. Atenciosamente, Geórgio Austin Pereira de Alencar, prefeito do município. Peço aos membros de Justiça e Redação para ler os pareceres verbal. Eu, como presidente desta comissão, depois de um estudo aprofundado sobre o projeto, vi que o projeto se enquadra dentro das normas legislativas e declaro meu voto favorável pela aprovação do projeto. Como membro vogal da Comissão de Constituição e Justiça, acompanho o voto do presidente referente à aprovação do projeto para que seja votado o mesmo
pelo plenário. Peço aos membros da Comissão de Saúde e Assistência Social o parecer verbal. Eu, como presidente da comissão, como relatora, assistente social, aprovo o projeto e aceito, coloco em votação. Eu, como presidente da comissão, aprovo o projeto e peço para colocar em votação. Algum vereador quer falar sobre o projeto? Não tendo nenhum vereador se pronunciar, eu peço ao primeiro secretário que bote o projeto em votação. Colocando o projeto em votação, peço o voto à excelentíssima senhora vereadora Ana Maria. Pela importância do projeto, eu voto sim. Peço o voto ao excelentíssimo senhor vereador Aurélio Lacerda. Eu voto sim pela aprovação do projeto. Como vota a nobre vereadora Fátima do Sindicato? Voto sim ao projeto. Como vota o nobre vereador Gabriel Duarte? Pela importância do projeto, voto sim. Como vota o nobre vereador Júnior Leonel? Eu voto sim ao projeto. Projeto aprovado por maioria absoluta. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade aos trabalhos. Dando continuidade aos trabalhos, iremos para o projeto de lei número 26, de 10 de dezembro de 2025. Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Granito com seu regime próprio de previdência social. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, o Poder Executivo tem a honra de apresentar à Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei número 26 de 2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Granito com seu regime próprio de previdência social. A iniciativa legislativa decorre da exigência formal e expressa do Ministério da Previdência Social, consubstanciada no termo de acordo de parcelamento e confissão de débito previdenciários número 440/2025, cuja análise técnica apontou incompatibilidade entre a Lei Municipal número 421/2021 e os critérios atualmente estabelecidos pela Portaria número 1467 de 2 de junho de 2022. Registre-se que a não adequação da legislação local aos parâmetros federais inviabiliza a validação do parcelamento perante o órgão previdenciário, comprometendo a regularidade previdenciária do município, com reflexo direto na emissão do certificado de regularidade previdenciária, a CRP, documento indispensável para o recebimento de transferências voluntárias, celebração de convênios, contratos de repasse e obtenção de financiamentos com a União e suas entidades. Diante da urgência administrativa e financeira da matéria, bem como da necessidade de atendimento imediato às determinações do Ministério da Previdência Social, o projeto é encaminhado sob regime de absoluta urgência, a fim de evitar prejuízos institucionais ao município de Granito e assegurar
a plena regularidade do seu regime próprio de previdência social. Por consequente, rogamos aos senhores representantes do povo que fazem essa Câmara Municipal a apreciação e aprovação do projeto de lei em caráter de urgência. Granito, 10 de dezembro de 2025. George Horst Pereira de Alencar, prefeito do município. Peço aos membros de Finanças e Orçamento para dar o parecer verbal. Como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto na íntegra, verificamos a questão financeira de bom tom, até porque refere-se apenas a uma adequação da legislação, juntamente com da legislação municipal, juntamente com a legislação federal. Ambas têm o mesmo sentido, né, têm a mesma significação, porém, vislumbrando que a portaria que se refere a 1467, ela é posterior à Covid. E aí a própria lei, a 421 de 2021, ela tratava com relação ao período na qual estivemos em regime, né, de Covid. E aí há essa adequação, para que haja, de fato, o sentido e a plena questão, então, como aprovação do projeto por essa comissão. Peço agora a Comissão de Justiça e Redação. O parecer verbal. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, analisei o projeto, vi que o projeto está totalmente dentro da constitucionalidade. Esse parcelamento, essa lei foi feita no período da Covid. E hoje o Ministério da Previdência, né, mudou e essa lei só vigorou no período da pandemia. Por isso que, nesse momento, ela precisa ser feita uma adequação. Então, diante desse exposto, eu manifesto-me favoravelmente pela aprovação do projeto. Conforme apresentado pelo presidente da comissão, acompanho como vogal. Algum vereador falar sobre o projeto? Passar a palavra para o excelentíssimo senhor vereador Gabriel Duarte. Conforme o regimento interno, o projeto foi apresentado e colocado como regime de urgência pelo Poder Executivo, verificando algumas observações que o projeto requer e a sua aprovação. Verifico que juntamente ao Ministério da Previdência, na qual fez a análise da Lei 421 de 2021, na qual refere-se à quantidade de parcelas. A lei, ela diz que é 240 meses. Porém, a própria portaria do Ministério, a 1467, ela refere-se apenas a um limite de 60 parcelas. O parcelamento que foi feito já no finalzinho do ano passado, ela tramitou conforme a portaria. E aí
na análise do Ministério, houve essa divergência, e para que haja adequação, a própria lei precisa ser alterada com o regime de urgência, para que o próprio município não tenha prejuízo, né, nas transferências voluntárias, que são a do FPM, né, as transferências também referentes às celebrações de convênio e também contratos de repasse com relação aos órgãos financiadores da União. E aí é submetido a esta casa para que ela possa ser aprovada. E aí toda essa análise que foi feita do próprio Ministério requer nesse sentido, de adequação da legislação do parcelamento. Apesar de que o parcelamento já feito, já está dentro do limite que foi proposto pela portaria, que é de 60 meses. Então, os esclarecimentos que a gente faz com relação a esse projeto requer também para que a gente possa também aprovar no sentido desse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Mais algum vereador quer usar a palavra? Não tendo nenhum vereador a se pronunciar, peço ao primeiro secretário para botar o projeto em votação. Colocando o projeto em votação, como vota a nobre vereadora Ana Maria? Eu voto sim ao projeto. Como voto o excelentíssimo senhor vereador Aurélio Lacerda. Eu voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o nobre vereador, a nobre vereadora Fátima do Sindicato? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o nobre vereador Gabriel Duarte? Pela importância do projeto referente às transferências voluntárias, liberações de convênio, voto sim ao projeto. Como vota o nobre vereador Júnior Leonel? Eu voto favorável ao projeto. Projeto aprovado por maioria absoluta. Não tendo mais nenhum assunto em pauta, uma boa noite a todos. Sessão encerrada.